Hoje vamos conversar com Cristiane Sato sobre a fé e também ver o momento espírita. Nos momentos de grande dificuldade em nossa existência, buscamos nos fortalecer na fé. Mas ela é importante não só nos momentos de dificuldade, porque ela nos impulsiona e fortalece para as grandes tarefas a serem realizadas. Como o Espiritismo entende a fé? De que maneira podemos construí-la? Depois do momento espírita, vamos conversar sobre os benefícios e construção da fé. A nossa convidada é Cristiane Sato. Ele não tinha sombras. Ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão, mas os que perceberam sua luminosidade nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. Antes que a Terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado e o confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu, desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações morais, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz, ou o desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra, o perseguiram, levantando calúnias, engendrando maldade. Ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem oferia, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia, e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta-me o erro, mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao altar dos holocaustos, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário. Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Ele era a luz. Até hoje ele brilha e espera. Espera que as suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz
e descubram que com Ele não mais haverá noite de solidão e amargura. Que com Ele não haverá sede de justiça, porque Ele é a água viva que descedenta para sempre. Com Ele não haverá carências, pois Ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor das nossas almas. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida. As mensagens do Momento Espírita estão disponibilizadas em CDs que são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e no site momento.com.br. Agora vamos conversar com Cristiane Sato, palestrante e evangelizadora espírita, sobre os benefícios e a construção da fé. Olá, Cristiane, estamos muito felizes por ter você hoje conosco. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre a fé. Como o Espiritismo entende a fé? Em primeiro lugar, eu agradeço muito essa oportunidade, é sempre um momento muito feliz estar aqui. Para o Espiritismo, a fé pode ser entendida como um sentimento ou uma virtude. Há inclusive uma afirmação no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a mãe de todas as virtudes. E a própria doutrina espírita nos ajuda a compreender isso, por exemplo, a partir da visão que tem de Deus. Quando nós entendemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, entendemos as leis perfeitas que Ele criou e que, portanto, nunca serão modificadas, passamos a entender também o valor da vida, que todas as dificuldades que nós atravessamos têm um sentido existencial e que se Ele não erra, nada, portanto, será injusto. Essa submissão às leis de Deus, que também podemos entender como a fé, nos ajudam, portanto, a em cada situação da vida buscarmos exercitar as demais virtudes. Porque se eu entendo que é da vontade de Deus que eu seja um espírito mais feliz e, portanto, com mais virtudes, eu me esforçarei também para, por exemplo, no meu ambiente familiar, ter mais paciência, mais compreensão com aqueles com os quais eu convivo, e isso em todas as circunstâncias da vida. A fé, no sentido da fé em Deus, acaba também, por consequência, nos levando a ter também fé em nós mesmos e fé nos outros. Então, quando dizemos fé, nós estamos também falando da fé em nós e no outro? Sim. A partir do momento que nós procuramos compreender e desenvolver essa fé em Deus, isso também nos motiva a ter fé em nós mesmos. Porque se Deus nos criou espíritos perfectíveis, se nós estamos na vida justamente para efetuarmos esse progresso no campo intelectual, no campo moral, e se nós entendemos que essa mesma lei se aplica a todos, então todos têm essa mesma potencialidade da construção das virtudes, do saber, por consequência eu também compreendo e faço a construção de que é possível ter fé em mim. Que eu posso efetivamente, a partir dos meus esforços, construir inclusive a fé. Primeira dessas virtudes, como nós estamos propondo a reflexão, que pode ser desenvolvida por nós, por mais desafiador que pareça, porque muitas vezes nos enxergamos hoje como espíritos com dificuldades, que reconhecemos ainda ter sentimentos inferiores, mas a proposta espírita é justamente uma proposta que nos ajuda a acreditar inclusive em nós mesmos. E se todos somos espíritos, essa fé em nós também acaba se estendendo a fé no outro. O outro é um espírito como eu. Por mais dificuldades que tenha, por mais desafios pessoais que tenha, também fará o seu progresso individual a partir das suas escolhas. E se nós entendemos isso, também entendemos a importância de vibrar pelo outro no sentido de desejar que ele possa fazer os seus esforços, acreditar no outro no sentido de entender que ele pode ser uma pessoa melhor, não no sentido da imposição, mas da fé.
pois uma das coisas que mais nos motivam é também receber um incentivo de um companheiro, ainda que seja um incentivo que a gente capte fluidicamente, a partir dos seus pensamentos, das suas emoções, que nos alcançam, conforme a doutrina espírita esclarece, a partir dos próprios fluidos. Porque o que nós pensamos, o que nós sentimos, se fotografa no ambiente e nos atinge. Quando entramos num ambiente e as pessoas ali nos endereçam bons pensamentos, bons sentimentos, nós sentimos isso. Então, a fé em nós, a fé no outro é muito importante também. Você comentou sobre a nossa situação de espíritos reencarnados. A fé também abrange as situações que nós vivemos durante a vida física? Sim. Há uma mensagem, também no Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito benfeitor, em que ele trabalha a fé humana e a fé divina. Nessa proposta didática de divisão que ele faz, ele aborda a importância da fé no sentido da vontade e do querer, também para as realizações terrenas, porque fazem parte da vida. Então, estudar, buscar trabalhar, ter uma profissão, entre outras questões, são aspectos da vida material importante que também têm o objetivo de nos fazer progredir. Ser um espírito, estar reencarnado, não quer dizer que nós vamos nos isolar do mundo, mas sim aproveitar as experiências que o mundo nos oferece de acordo com aquilo que nós entendemos correto e justo para o aprendizado. Então, por exemplo, nós vivemos um momento hoje, no nosso país, pelo menos, de crise financeira. E muitas vezes nos entregamos ou ao desespero ou à revolta, e a partir da fé, por exemplo, em Deus, em nós mesmos e também no âmbito humano, podemos entender que vale a pena fazer todos os esforços de autossuperação, também na vida material. Mas, eventualmente, se apesar dos nossos esforços, temporariamente, nós não alcançamos o retorno que nós pretendemos, também não haverá motivos para o desespero, considerando a fé divina. E daí vem a explicação que esse Espírito benfeitor nos dá, que a fé divina é aquela direcionada para as aquisições espirituais. E ela não está separada da fé humana, as duas podem caminhar juntas. Então, no mesmo sentido que eu faço o esforço pela fé humana, para as conquistas da vida material, que fazem parte, desde que estejam submetidas às leis de Deus, também faremos, naturalmente, esse esforço pela construção da fé divina, da resignação, da boa vontade. E essa fé, ela deve ser raciocinada, não é, Cris? Sim. Entendendo por que podemos e devemos ter fé, não é? Essa é a grande contribuição do Espiritismo em nosso benefício. Certo. Inclusive, o Espiritismo aponta muitos benefícios no esforço pela construção da fé, não é? Sim. O Espiritismo também nos explica que nós, enquanto espíritos reencarnados que somos, estamos na condição, como falamos, de buscar o progresso. E num planeta como a Terra, que é de provas e expiações, muitas vezes sofremos aquilo que são naturalmente as consequências dos erros cometidos em outra existência. É o que entre nós espíritas nós chamamos de expiação. Pois bem, considerando as leis divinas que são perfeitas e que as expiações naturalmente ocorrerão, considerando a justiça e também misericórdia de Deus, porque passar pela expiação significa purificar a nossa consciência, renovar a consciência culpada, consciente dos seus equívocos. E quando nós enfrentamos então a expiação, nós entendemos que ela vai ocorrer de qualquer forma. Ela pode ocorrer com a minha revolta, com a minha irresignação ou com a minha fé. E talvez esse seja o grande benefício. Olhando e observando a história, nós vemos muitos episódios que nos emocionam, que nos chocam às vezes, pela dureza de uma dor que foi vivenciada, seja uma doença física, seja uma agressão que outro perpetrou contra uma pessoa. E podemos recordar aqui dos próprios cristãos, os da primeira hora, que sofreram muitas torturas, inclusive padeceram alguns a morte do corpo físico na fogueira, comidos por leões.
O testemunho de ser cristão naquela época envolveu, então, o enfrentar dessa situação. Poderíamos ter feito a escolha, aqueles que a fizeram, com revolta. E daí teríamos sofrido em nosso próprio prejuízo. Mas com a fé há a possibilidade de viver as dores da vida, passageiras, temporárias, com resignação, com calma. E o próprio Espiritismo também nos oferece exemplos de espíritas que fizeram esse esforço. E você poderia citar algum, se referir a alguma situação em particular, Cristiane? Tem uma que recentemente nos emocionou muito, acabamos pesquisando a história desse trabalhador, chama-se José Lopes Neto. Ele foi presidente da Federação Espírita do Paraná, inclusive um dos seus fundadores. Há 115 anos atrás ocorreu a fundação da FEP e a presidência ele exerceu por volta do ano 1905 aproximadamente. Foi um espírita que viveu dificuldades e até mesmo expiações, como é a condição natural de todos nós. Ele refere o espírito Camilo na obra Em Nome de Deus, que inclusive foi ele que ditou pela mediunidade do Raul Teixeira, que o nosso José Lopes Neto vivenciou uma dificuldade cardíaca como fruto de ações pretéritas e que o fizeram padecer muito, no entanto, ele jamais reclamou. Também, movido por essa fé, pela compreensão que o Espiritismo oferece, ele fez renúncias de um porte considerável, por exemplo, abrir mão de se casar para ajudar na educação dos seus irmãos menores e com isso contribuiu, inclusive financeiramente, na formação de um irmão como médico, de outro como advogado, de várias como professoras. E também, algo que nos emociona muito foi o quanto o Espiritismo ofereceu de esclarecimento para ele para que ele doasse a sua vida à doutrina espírita. Embora fosse de Curitiba, se interessou por divulgar o Espiritismo no interior do estado, foi presidente da federação e exerceu muitas funções, principalmente levado ao intuito de contribuir com o próximo, doando o seu tempo, que é um dos patrimônios mais valiosos que nós temos. E escreveu uma obra muito significativa, aliás, que diz respeito a esse tema, que é esse livro, Em Nome de Deus, que traz oportunas reflexões sobre como entender Deus à luz da doutrina espírita de uma forma muito simples, muito agradável para todos nós. Fica a sugestão de leitura. Com certeza. Né? Mas, aproveitando essa história que você nos narrou, como o Espiritismo pode nos ajudar a construir a fé? Porque há muitas pessoas que comentam que tem essa dificuldade, né, de construir, e é uma questão de construção, né? Sim, realmente essa é uma questão que é muito importante, considerando que todos nós podemos desenvolvê-la. Como falávamos lá no começo, o Espiritismo nos trouxe uma proposta de fé raciocinada. E é no capítulo do Evangelho que trata da fé transporta as montanhas, essa passagem de Jesus, que os espíritos benfeitores vão nos convidar a construir a fé a partir do estudo. Porque conforme nós vamos estudando, entendendo as leis divinas, entendendo Deus, nos entendendo os nossos propósitos, nós a partir dessa convicção podemos fazer a construção emocional da fé. Então, o convite que esses benfeitores fazem é que realmente nos esforçamos para ter fé, mas não uma fé cega que não compreende por que acreditar, mas sim que compreende, que sabe que vale a pena acreditar, porque tudo aquilo em que nós acreditamos existe. Porque Deus existe, as leis divinas existem, elas se aplicam para nós não somente no sentido de fazer chegar a punição ao culpado, mas também de dar àquele que se esforça a consequência positiva do seu esforço, que é a felicidade. É muito importante essa colocação, porque é muito comum nós observarmos pessoas em momentos de extrema dor, né? Normalmente, quando desencarna um ente querido, a gente dizer, você tem que ter fé, você tem que confiar em Deus. Mas aí, se ela não entende essas leis, por que confiar em Deus, fica difícil ela se fortalecer na fé. Exatamente. Né, Inclusive, a própria frequência ao centro espírita, ela nos ajuda muito nesse processo, porque muitas vezes sozinhos, ainda que façamos o estudo em nossa casa, não teremos
o amparo espiritual que uma casa espírita oferece pelos propósitos a que ela se destina. Então, quantos tratamentos, quantos auxílios, orientações nós captamos intuitivamente durante os estudos, durante as palestras, o próprio passe, uma terapêutica espírita muito simples, que nada mais consiste na transmissão de bons fluidos a todos nós, nos fortalece para esse processo da construção íntima das virtudes que nos faltam hoje, temporariamente, é claro. E também a troca de ideias, de Com conceitos, certeza. né? De entendimento nos grupos de estudos. E que mensagem, Cristiane, você nos deixaria nesse sentido da fé? Vale a pena ter fé. E vale a pena, ainda que hoje nós reconheçamos que não a temos, que somos espíritos com dificuldades nesse campo, que o esforço também vale a pena. Porque se eu me esforçar hoje e ter esse compromisso diário, jamais desistindo, inevitavelmente, cada um de nós, construirá essa virtude. Porque nós fomos criados justamente para isso. Uma das leis divinas é a lei do progresso e todos nós estamos submetidos a ela. Se hoje, temporariamente, não quisermos nos submeter e escolhermos o caminho da revolta, o que acontecerá é que somaremos cada vez mais dor a partir da revolta alimentada. E chegará um instante em que se tornará insuportável manter esse estado de ânimo. E daí, movidos pela dor, faremos a transformação. Mas não precisa ser dessa forma. É preciso hoje, a partir de agora, também enxergando os benefícios de ter fé, buscar compreender. O Espiritismo, por exemplo, uma doutrina muito consoladora, muito racional, que nos dá inúmeras explicações de como construir, dos seus benefícios, para que nós consigamos fazer essa aquisição espiritual. E a oração é um poderosíssimo instrumento, verdade, né? É uma boa lembrança, como sempre. Porque por meio da prece nós conseguimos, inclusive, expor ao Criador as nossas fraquezas, porque a prece é um diálogo, e rogar o auxílio. Para a prece, basta que haja da nossa parte a honestidade, a sinceridade e a vontade. A prece não precisa ter palavras difíceis, ela não tem fórmula, porque para nos conectarmos a Deus, o caminho é o dessa vontade, o desse desejo de ser ajudado. E sempre teremos ajuda, com certeza. E a vontade é que impulsiona realmente esses nossos sentimentos que vamos expressar a Deus, né? Cristiane, nós agradecemos a sua participação. Eu que agradeço. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco com votos de muita paz.